Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não acreditais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditarias se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 9 de abril, terça-feira, da segunda semana da Páscoa, estamos ainda rejubilosos, vivendo esse tempo pascal. Vivemos toda a oitava de Páscoa, onde todos os dias foi ressurreição, foi Páscoa para cada um de nós, e vivemos o grande domingo da misericórdia. Depois começamos a nossa meditação ao longo da semana, e hoje, na terça-feira da segunda semana da Páscoa, nós temos o Evangelho de São João no capítulo 3, o famoso capítulo 3, tão rico para cada um de nós. Hoje, Jesus está conversando com um mestre de Israel, um homem muito renomado, um homem instruído, um rabino muito inteligente, conhecedor da lei, chamado Nicodemos. E Jesus fala algo para Nicodemos que deixa Nicodemos completamente desconcertado. Jesus diz para ele: necessário é nascer de novo. Você deve nascer do alto. Ora, Jesus fala para Nicodemos de um novo nascimento. E Nicodemos, entendendo de uma maneira material, ele até diz: como é que isso pode acontecer de novo? Como isso é possível? Nicodemos pensava, estava raciocinando carnalmente sobre aquilo que Jesus estava falando com ele de uma maneira espiritual. Jesus estava falando de um novo nascimento. Que novo nascimento é esse? Ora, uma leitura atenta aos textos da Bíblia, nós vamos ver que isso está muito impregnado, por exemplo, nas cartas de São Paulo, quando ele diz, por exemplo, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma criatura nova, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Quando São Paulo fala, por exemplo, da conversão, metanoia, que é algo que é muito mais do que uma mudança de direção, mas é uma mudança de mentalidade mesmo. A conversão que o Evangelho propõe, para cada um de nós, é exatamente isso que Jesus está falando aqui. É um novo nascimento. Jesus chega a dizer nesse mesmo capítulo, um pouco para trás, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo e nascer do Espírito. Jesus deixa isso aqui muito claro para esse grande homem chamado Nicodemos. É necessário nascer de novo. E essa experiência é uma experiência que é marcante na nossa vida. Veja, São Paulo viveu essa experiência. São Paulo estava indo para Damasco, com cartas para a igreja de Damasco, com cartas de recomendação para exterminar os cristãos. E a conversão de São Paulo foi algo metanoia mesmo. Não foi só uma mudança de atitude. Ele não só simplesmente parou de perseguir os cristãos. Não, mas ele não só se tornou também cristão, mas ele se tornou uma coluna da igreja. O fato de São Paulo ficar cego
isso significa que ele fecha todos os seus sentidos, né, para tudo aquilo que é exterior, e ele então mergulha dentro de si e lá ele encontra o Cristo, ele encontra Jesus, e isso faz uma revolução na vida do apóstolo dos gentios, que é extraordinária, que é aquilo que precisa acontecer com cada um de nós. É aquilo que Santa Teresa, por exemplo, diz, né? Muitos cristãos que fazem uma experiência com o Senhor até começam a dar os passos de mudança, mas uma mudança muito exterior ainda, né? Os cristãos, por exemplo, eles deixam de fazer as coisas e ficam pela janela olhando aqueles que estão do lado de fora fazendo as coisas erradas e dizendo assim: ah, que pena, né? Nossa, eu também queria estar fazendo isso, mas não pode, né? Porque tudo que é bom engorda, faz mal, né? Ou seja, é pecado, né? Não, isso não é metanoia. Não, aquele que teve o encontro com o Senhor e ainda fica, né, desejando a vida dos pagãos, é porque ainda não teve a sua consciência totalmente mudada na conversão metanoia. É claro que com todo mundo não é que vai acontecer como São Paulo, que foi da água para o vinho. Não, né? Esse é um processo, a conversão é um processo que não está pronto, não é acabado. Todos os dias nós temos possibilidade de mudança de vida. Todos os dias nós temos possibilidade de crescer em caridade, de crescer nas virtudes teologais. Mas Jesus deixa muito claro que para todos nós ver o reino de Deus, para todos nós ganharmos o céu, é necessário essa conversão. É necessário esse nascer de novo. É necessário a vida nova. É necessário aquilo como São Paulo. Veja, São Paulo disse isso como ninguém. Quando ele, por exemplo, em Efésios, ele fala do homem velho e do homem novo, ele está dizendo exatamente isso. Quando ele compara o homem velho ao homem novo, ele está dizendo as atitudes do homem velho. Ele repete isso lá em Gálatas, quando ele fala da luta entre carne e espírito. Ele está falando, carne é o homem velho, espírito é o homem novo. Quais são as obras do homem velho? Idolatria, superstição, bebedeira, orgia. Ele faz uma lista grande lá. E quais são as obras do Espírito? Paz, benignidade, longanimidade, paciência, brandura, temperança. Ele cita ali o quê? Os 12 frutos do Espírito. São Paulo faz essa comparação. Ora, na carta aos Gálatas ele diz isso. Na carta aos Romanos ele fala a mesma coisa. Ele chega a dizer, por exemplo, no capítulo 6 de Romanos, que nós estamos mortos para o pecado. Considerai-vos mortos ao pecado. Esse considerai-vos mortos ao pecado é mais ou menos como aquela atitude quando nós estamos diante de um tribunal, né, e o juiz ele diz, considere-se livre. Então, esse considere-se livre é que você já está livre mesmo. Você já está livre mesmo. Então, não tem mais nada que te prende ali, né? Não tem mais nenhum impedimento, seja do processo jurídico, de qualquer outra realidade, que possa te manter cativo ali. Então, quando São Paulo diz considerai-vos mortos ao pecado, ele está dizendo isso. É que o pecado já não nos domina mais, a vida velha já não nos domina mais, e não só exteriormente, que seria muito pouco para nós, mas é uma mudança radical de mentalidade, inclusive, de modo de pensar, de maneira que aquele que nasce do alto, ele olha o mundo com os olhos de Jesus. Ele olha as realidades. Irmãos, isso é muito profundo e isso é muito importante para nós. E veja, isso é tão real que nós, por exemplo, ao olharmos e ao convivermos com muitos irmãos nossos, por exemplo, na nossa comunidade, na sua comunidade, você vai perceber que muitas pessoas precisam de metanoia. Muitas pessoas, infelizmente, estão dentro da igreja, mas não estão vivendo o processo de conversão. Nós percebemos isso como? Nós percebemos isso no dia a dia, né? Quando as pessoas, por exemplo, querem furar fila, quando elas querem levar vantagem em tudo, quando diante de dificuldades, né, ou quando diante de contratempos, as atitudes delas não são atitudes de homens e mulheres espirituais, mas são atitudes de carnais.
para não dizer mundanos, porque as atitudes do homem novo não são as atitudes do homem velho. Na adversidade, aquele que é do Espírito, aquele que caminha no Espírito, ele age totalmente diferente. Por quê? Porque ele está vivendo um processo de metanoia, um processo que é um processo de conversão profunda, não só de estar ali, mas de se deixar moldar por Cristo, de não querer resolver as coisas, as situações, simplesmente humanamente, mas se deixar ser conduzido por Cristo. Por exemplo, diante de um contratempo, qualquer contratempo que a gente tenha, algo que a gente tenha planejado e aquilo sai totalmente do controle e começa a dar errado. O homem espiritual, a mulher espiritual, ele sabe tirar proveito até disso. Ele não pragueja, ele não amaldiçoa, né? Ele não age com brutalidade, com ignorância, com violência. Não! O homem e a mulher do Espírito, ele sabe lidar com tudo isso de uma maneira tranquila. E por quê? Porque a paz que Jesus nos dá, como nos ensina o doutor angélico Santo Tomás de Aquino, a paz, ela é exatamente isso. Ela é a tranquilidade na ordem. É a tranquilidade na ordem. Por quê? Porque o nosso homem interior, ele está ordenado. Seja na vontade, seja na memória, nós estamos em paz conosco mesmo, nós estamos em paz com Deus e estamos em paz com o nosso irmão, porque a paz, segundo Santo Tomás de Aquino, é a tranquilidade na ordem. E nós precisamos estar ordenados, e só vamos estar ordenados se nós nascermos de novo. Esse nascimento para a vida espiritual, para a vida da graça, de uma maneira de conversão metanoia, é muito importante para cada um de nós. Pensamos isso nesse dia e vivamos isso a cada dia na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.